Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Abra sua Bíblia, você que a trouxe, em 2º livro dos Reis, capítulo de número 6. Quero em alguns minutos compartilhar com você aquilo que o Espírito do Senhor ministrou ao meu espírito, para que juntos nós possamos orar. Nós estamos no propósito de liberar palavras acerca de vencer e superar os desafios que a nossa vida cristã traz. Por muito tempo, algumas pessoas acreditaram que servir Jesus, caminhar com Jesus, ter uma vida cristã é gostosinha, é água de coco, Coca-Cola, paçoquinha e banquete. Não, porque a Bíblia diz que o Senhor coloca um banquete diante dos meus inimigos todos os dias. Sim, coloca mesmo. Todos os dias o Senhor nos honra, mas é uma vida de guerra, de conflitos e afronta. Se existe alguém que o nosso adversário não quer que alcance os propósitos, somos nós. Ele quer que os filhos de Deus sejam envergonhados, porque nós temos uma palavra. Assim como ele descumpriu a palavra, desobedeceu a palavra, ele deseja também que eu e você descumpra, saia dos propósitos. E o texto que eu quero ler com você, ele é bem simples. Você já ouviu diversas pregações sobre ela, e não é o texto que eu quero me amparar, mas sim aquilo que Deus quer ministrar em mim e você acerca disso. Conte comigo. 2º livro dos Reis, capítulo 6, verso 8, diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não te farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? É pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu o envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Diga comigo: conforme a palavra de Eliseu. Mais uma vez: conforme a palavra de Eliseu. Vamos parar aqui, depois a gente continua. Olhem para mim. Quando eu ouvi do Senhor a instrução acerca disso, para que nós compartilhássemos isso, o Senhor me deu esse texto para nós nos ampararmos. E eu sempre tenho dito que nós não podemos visitar a presença de Deus, porque se a gente visita, a gente recebe algumas informações. Se a gente anda na presença de Deus, a gente recebe toda a revelação necessária. Prova disso, nós estamos vendo aqui um homem que andava na presença de Deus. Ele desejou a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E por ele ter pagado um preço, ter caminhado do lado do Elias e ter contemplado o que contemplou, o Senhor deu a ele essa porção. Então tudo o que o Elias viveu, Eliseu viveu uma porção dobrada.
Então eu queria que você tentasse imaginar, quando nós olhamos para a caminhada dele e como ele se movia, nós não vemos o Eliseu subir no monte, nós não vemos o Eliseu abrindo jejuns, nós não vemos o Eliseu traçando campanhas ou atos proféticos de 7 dias, ou 7 semanas, ou 7 meses com ninguém para ouvir Deus responder. Prova disso. E quando há uma dúvida, há uma incerteza, há uma insegurança no coração, no espírito do auxiliar do profeta, a única coisa que ele faz não é impor as mãos na cabeça dele, chamar demônio e amarrar. Ele diz: Senhor, abre os olhos dele. Ele demonstra para mim e para você que quando nós andamos na presença de Deus, a vida com Deus se torna prática e simples. Então quem complica uma vida com Deus somos nós. Quem cria invencionice somos nós. Porque tudo está ligado à visão. Quando que nós nos aprisionamos? Quando nós limitamos a nossa visão. Este moço, ele caminhava com um profeta. Ele caminhava com um homem de Deus. Assim como eu e você caminhamos com Cristo. Mas não é porque caminhamos com Cristo que a nossa visão muitas vezes vai estar ajustada. A prova disso que a vida deste moço mostra para nós que a visão dele não estava ajustada. Enquanto o profeta contemplava o que era céu, o moço, o auxiliar dele, contemplava o que era terra. Por que numa igreja, quando a mesma palavra é ministrada, um grupo anda, outro grupo anda um pouco, outro grupo menos um pouco, e um outro grupo quase nada? Porque isso está ligado à visão, quando ela está ajustada. E se tem um lugar que nós não podemos deixar de cuidar, é a visão. Eu disse para você que eu fui dormir um dia, tranquilo, olhando, lendo normalmente. Terminei de fazer meu devocional, a minha leitura. Eu costumo ir dormir por volta de 2 da manhã. Quando eu fui dormir tranquilinho, tinha lido a Bíblia. Quando eu acordei que eu fui olhar alguma coisa, eu já não consegui mais olhar assim. Eu tive que olhar assim. Então a minha visão já estava distorcida com um pequeno problema. Assim como muitas vezes nós temos limitações na nossa visão física, assim também temos na espiritual. Assim como nós começamos a nossa jornada com fogo ardente, um amor aceso dentro de nós, que na verdade nós queremos pregar Jesus para todo mundo, a nossa visão, quando ela é tirada do foco, a gente começa a tropeçar. A gente começa a ter uma vida cristã já não mais como princípio. Por isso que nós devemos sempre estar lembrando dos nossos primeiros dias, e ninguém pode desprezar os seus primeiros começos. Quando a igreja começa a crescer, ou quando eu começo a ser usado por Deus em outras cidades, como Deus tem tentado fazer isso comigo, eu tenho tentado manter os meus pés lá no dia 25 de setembro de 2004, quando a porta dessa igreja foi aberta, para que eu nunca me esqueça dos primeiros começos. Se eu digo eu perder a minha origem, eu estou perdido. Por que muitas pessoas se perdem na sua jornada? Por que muitas pessoas se perdem na sua caminhada cristã? Por que muitos diminuem a sua passada? Por que muitos perdem o amor e o fervor para as coisas de Deus? Porque esqueceu de onde saiu, porque esqueceu quem era, porque esqueceu de onde o Senhor resgatou, de onde o Senhor tirou, ou o que o Senhor fez para promover. E muitas vezes nós acabamos esquecendo isso. Lembra do Davi? O Davi se esqueceu por um lampejo. Ele sabia que o rei não podia deixar de ir na peleja, mas a visão distorcida e embaçada de um dia fez com que na verdade ele dispensasse o exército. Vai para a batalha, para a peleja, porque eu vou ficar até mais tarde no meu aposento. O dia que ele negligenciou, o dia que ele saiu do propósito, o dia que ele defraudou a palavra, ele abriu uma rotura na sua história. Ele abriu uma marca na vida dele. A vida de Davi é uma até aquele dia, até aquela decisão. E a família de Davi é outra depois daquela decisão. Por causa do pecado, a espada não deixou de passar. Então o reinado de Davi, que deveria ser soberano, que os filhos deveriam assumir o reinado, sempre foi. Quem estudou o livro dos reis de Israel sabe o que eu estou dizendo. Foi uma guerra constante. Eles saíram fora do propósito. Os reis assumiam e defraudavam, levantavam altares para outros deuses. Por causa do quê? Por causa do foco desajustado por um momento da vida do Davi. E o que você quer dizer com isso, apóstolo? O Espírito de Deus queimou demais o meu espírito para que a gente tratasse isso nessa noite, para que nós nos amparássemos nesse texto e nós tivéssemos entendimento do que Deus deseja de nós. O porquê que alguns projetos de Deus não se cumprem, não se estabelecem, porque o nosso foco é desajustado. E a nossa visão limita o nosso futuro. A nossa visão retarda as nossas expectativas. Nós não podemos perder esse princípio. Repete isso comigo: a minha visão alterada
retarda o meu futuro e retarda as minhas expectativas. E muitas pessoas que você conversa hoje, com gente que é crente em Jesus, talvez gente que caminha com Cristo mais tempo que você, ela está sem expectativa nenhuma. Por quê? Visão alterada, foco ofuscado, saiu do projeto. Por que tem pessoas que não têm perspectiva nenhuma do seu futuro? Porque na verdade vive já um presente frustrado. Por quê? Porque alterou o foco. Quando nós direcionamos a nossa visão para lugares errados. E nós não podemos jamais permitir que o nosso adversário, eu comecei o culto falando sobre isso, nos puxe para baixo. O profeta me ensina o quanto ele andou na dimensão do Senhor. Prova disso, que quando o rei da Síria ficou sabendo que todas as informações do exército dele, o exército se movia, o exército de Israel sabia. Aí ele manda, conversa com os seus servos. O que os servos falam? Olha, não é que nós estamos contando o que você está fazendo, quais são os seus projetos. É que lá no meio deles tem um profeta. É que lá no meio dele tem um cara com o foco ajustado. Lá no meio deles tem um cara que tem os olhos para o céu. Então tudo que você faz aqui, até o que você pensa na sua cama, na sua recâmara, lá no seu aposento, Deus revela para ele, ele conta para o rei de Israel. E o reino de Israel se movia e ganhava as batalhas dos seus inimigos. O que você quer dizer com isso, apóstolo? A nossa casa sofre, a nossa família sofre, no nosso trabalho nós sofremos diversos ataques quando os nossos olhos desfocam. O nosso ministério sofre quando os nossos olhos desfocam. Por exemplo, eu já preguei isso e prego isso sempre, mas na clínica da alma a gente fala isso direto. Nós somos um corpo. E quando um membro do corpo está andando contrário ao corpo, todo o corpo padece. Então por que Deus retarda projetos na vida de pessoas e também no corpo chamado igreja? Porque membros do corpo não estão andando na mesma tocada, não estão respondendo na mesma velocidade. Então porque tem membros do corpo que não respondem na mesma velocidade, Deus não pode cumprir naquele corpo que Ele sonha. Por exemplo, Deus tem um projeto específico para este corpo chamado Ventos de Avivamento. Enquanto os membros do Ventos de Avivamento não estiverem todos focados, caminhando ou andando pelo governo da cabeça. Não, a cabeça está mandando ir, então nós vamos. A cabeça mandou parar, então nós vamos parar. Então, enquanto os membros não estiverem assim, Deus não pode romper as barreiras e cumprir aquilo que Ele tem. Então depende muito de quanto nós estamos ajustados em Deus. E este homem me mostra o quanto ele estava. Quando os inimigos chegam, não houve pânico no Eliseu. Quando o moço chega e conta para ele: olha, estamos cercados, meu Deus. Imagina crente contando tragédia. Você conhece crente? Você conhece gente quando está com problema, vai contar para você? Você conhece? Você conhece o crente quando pega a notícia de um documento que está com problema de saúde? Você conhece como é que ele reage? Você conhece o crente quando chega uma cobrança para ele? Você conhece o crente? Você conhece? Quantos conhecem crente? Fala para o irmão: eu conheço o crente. Fala para ele. Imagina o Eliseu quando ele viu o auxiliar dele chegando, o pavor. O Eliseu se manteve aonde? Focado. E eu sempre falo aqui nessa casa, existe uma palavra que nós temos que dar muita atenção para ela. Essa palavra chama-se preocupação. A gente lê ela, uma só, preocupação. Mas ela tem que ser dividida em duas. Uma pré-ocupação. É a mesma coisa que eu encher esse compartimento do que não é para ser colocado. Assim é a preocupação. Assim o nosso adversário trabalha, querendo que você se ocupe daquilo que não precisa. Assim o nosso adversário se move em cima de quem? Dos filhos de Deus. Ô irmãos, tinha fruto para o Adão e para a Eva comer. Tinha ou não tinha? Deus disse para eles: disso vocês se privam. O que o Satã tinha que fazer? Convencê-los de que aquilo era uma mentira. Tudo que o diabo tem que fazer para cima de você e de mim é de que eu e você não acredite naquilo que Deus disse, que o tempo de Deus é mentiroso. O que mais se ouve dos crentes hoje é isso: eu não aguento mais esperar. Então você não leu a Bíblia, porque a Bíblia diz que enquanto você espera, você se renova. Enquanto você espera, você tira o que é velho. E por que Deus não tem derramado vinho novo? Porque não tem tido renovação no meio do seu povo.
Nós nos tornamos uma geração imediatista. Nós nos tornamos uma geração, os pregadores de mídia falam fast food, eu falo micro-ondas. No micro-ondas eu vou na minha casa, eu vou esquentar meu feijão, coloco 1 minuto e glória. A gente aprendeu a ser tudo assim. E com Deus não é assim. Com Deus é dentro da vontade dEle, estabelecida por Ele, aquele que conhece todas as coisas, todos os tempos, todas as estações. Ele sabe todas as coisas, então Ele vai se mover segundo o meu desejo de responder. Você pode contar isso para o teu irmão? Deus vai se mover aí segundo o seu desejo de responder. Como é que Deus vai se mover na vida do Paulo se o Paulo não está disposto a se responder a Ele? Uma vez, Deus me disse assim: Paulo, eu vou te dar um carro. Você conhece um pouquinho disso. Mais uma vez eu fui na garagem que um amigo nosso tem, e fui lá para comprar um carro, para trocar o carro. E quando nós estávamos quase fazendo, eu estava quase assinando um papelzinho para fazer o carnê, Deus me disse: você está fazendo o quê? Eu estou trocando. Eu falei para você esperar. É verdade. Obrigado, viu? Eu vou desfazer. Aí, o dia que eu tive a ousadia de dizer: Senhor, essa palavra que o Senhor disse, que o Senhor nos daria, se esse carro vier, nós não vamos negar um convite para ir ministrar, seja onde for. Deus falou assim: pronto, respondeu o que eu precisava. Quando eu disse isso, puff, agora eu não aguento mais. Só que eu não posso reclamar, porque eu falei para Ele: Senhor, eu estou pronto para aceitar todo o convite. Eu já contei para você, domingo passado, mês que vem vai ter um dia que eu vou estar sexta e sábado em Ribeirão Preto. Vou chegar aqui de noite no sábado, vou ministrar aqui de manhã. Acabando aqui eu despacho as crianças, eu cato as coisas e vou embora para Taboão da Serra para ministrar 6 horas da tarde. Mas irmão, Deus me disse assim: você respondeu, eu te abençoo. Eu respondi, então agora tem que ir. O grande problema nosso é querer pedir as coisas e não fazer conta. Eu imagino que esse moço, quando ele quis ser auxiliar do Eliseu, ele não fez conta de que tinha que viver sobrenaturalmente. E de tudo que eu gostaria que você levasse para a sua casa hoje não há pavor, não há desespero quando você sabe o Deus que serve. Escuta o crente contando: está cercado, é carro, é muito cavalo, é muita gente, é muita arma. O Eliseu olha para ele e fala: Senhor, abre os olhos dele. O dia que a má notícia chega para você, o que você faz, irmão? Só falta acender vela. Não, irmão, porque os crentes estão cheios de mandinga. Irmão, tem que liberar uma palavra: eu reprovo isso, Senhor, em nome de Jesus. Acabou. Mas o grande problema é: onde é que está o nosso foco, hein? O profeta disse: Senhor, abre os olhos dele. Aí ele falou assim para o moço: vamos esperar uns 20 dias, você sai lá fora, vai esperar a obra se cumprir. Foi isso. Ele falou assim: sai de novo. Quando ele sai lá, ele não consegue mais ver aquilo que ele enxergou, porque a oração do profeta foi eficaz. Por que muitas vezes eu e você não herdamos, não desfrutamos, ou quando não nos atropelamos em algumas coisas? Porque a nossa oração não tem sido eficaz. Senhor, abre os olhos dele. Talvez a minha oração como sacerdote, o portador da palavra hoje tem que ser essa: Senhor, abre os nossos olhos. Nós não queremos mais ver carnalmente. Quando o profeta ora e fala: Senhor, abre os olhos dele, ele emenda uma convicção. Porque, menino, maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. O profeta não via ninguém, mas o profeta cria quem estava com ele. Na sua casa você pode ser o único crente, na sua família você pode ser o único crente. Maior é o que está com você do que o que está com eles. Mas o problema é que a gente fala na igreja isso, mas quando chega na hora a gente não age. Por quê?
Porque nós andamos muito distante da presença de Deus. Desfrutamos pouco, usufruímos pouco, nos relacionamos pouco com o Espírito Santo. Talvez eu tenha que pregar mais sobre isso aqui. Nos relacionamos pouco com o Espírito Santo, levamos uma vida religiosa muitas vezes. O Senhor está desejoso, irmão, de se mostrar. Eu estava aqui, quase para começar o culto, uma das nossas filhas ministeriais me chamou e falou assim: apóstolo, eu preciso te testemunhar. Eu falei: testemunhe, conte-me. Ela disse: apóstolo, eu sofri tanto com uma enfermidade. Eu tinha hernia de disco. Eu sofria, padecia, eu gastei muito dinheiro. Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais dor. Eu disse para ela: foi o dia que você escolheu dizer: Senhor, eu jogo todo o lixo fora. E aí você foi soltando todas as mazelas, foi arrancando todos os sentimentos. Porque a gente até fala: não, eu já participei da clínica, eu já fiz confissão, mas tem ninhada aí dentro ainda, irmão. Tem ninhada aí, tem coisa aí jogada, tem coisa embalada aí. Quem escolhe jogar fora somos nós. É a medida do quanto você se humilha, é o quanto Deus te engrandece. É o quanto você deseja se prostrar, aí Ele vai te amparar. É Ele que levanta, não somos nós que nos levantamos, é Ele que levanta, é Ele que estabelece, é Ele que vê o desejo nosso de querer nos despojar de nós para ser cheios dEle. Eu volto a dizer para você, daquilo que nós lemos no início, o salmista brigou o tempo todo com a alma dele. O que a gente mais encontra hoje dentro das igrejas, não é fora das igrejas, é dentro, são pessoas almáticas. Elas querem ouvir coisas para a sua alma e não para o seu espírito. Deus quer o seu espírito, Deus quer o meu espírito, Deus quer o nosso espírito. Conta isso para o teu irmão: Deus quer o seu espírito, fala, purificado e transformado. Qualquer dia desse eu vou falar aqui sobre galardão. Muitos são os chamados para a salvação, porém poucos são os escolhidos para reinar. No céu haverá galardão, irmão, diferente de um para outro, segundo a nossa jornada, segundo a nossa disposição. Ai, Deus faz acepção de pessoas. Não, irmão, Deus não tem filho predileto, só tem filho dedicado. Quem se dedica mais tem mais. É assim também na sua casa. Você ama os seus filhos, você que tem a sua prole, amém? Você ama todos eles, mas é claro que você tem um amor específico, diferenciado por aquele que se move diferente. Tem um que é mais amoroso, mais carinhoso, que se dedica mais, gasta mais tempo com você, abraça mais. Não adianta, você vai soltar mais coisas em cima dele. Foi assim, é assim, assim é Deus. Existem pessoas que são assim, são apaixonadas, e Deus está procurando homens e mulheres que sejam verdadeiramente apaixonados por Ele, e que nada mais os tire. Aí, quando nós nos deparamos com o texto, a cena não acaba na oração. Eu quero que você imagine o Eliseu pegando na mão do menino e falando assim: vem cá, vou te mostrar como é que funciona, vamos passar no meio dos nossos inimigos. Ele passa no meio dos inimigos e ninguém os vê. O menino teve um choque, e eu oro para que você tenha choques de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu oro para que você tenha esse tipo de choque. Eu oro para que você seja chamado no banco, não porque tem uma promissória para você pagar, mas porque tem coisa para você receber. Eu oro para que você olhe para os seus laudos de medicina, de saúde, ou da sua família, e o Senhor altere aquilo que você já leu lá um dia. Você tem esse tipo de choque, porque tem hora que você precisa tomar esse tipo de baque. Amados, eu conto para você, não é história, eu conto o que estava acontecendo na minha vida. Os testemunhos que eu conto, do que eu tenho vivido, do que eu tenho desfrutado, do que Deus tem feito, é a medida do quanto eu tenho me lançado nele. E se eu me lançar mais, acontece mais ainda, porque Ele supre todas as minhas, as suas e as nossas necessidades. E necessidade não é só dinheiro, irmão. Aproveita e conta para o teu irmão: quanto mais você se lança nele, mais Ele supre você. Então, imagina um moço agora, caminhando no meio daqueles que ele olhou e viu que eram inimigos, e aí depois ele olha e só vê os anjos do Senhor ali. Não quero orar, eu quero profetizar que os seus olhos vão ser bons,
E os seus olhos não vão ver mais as coisas difíceis à sua volta. O Senhor vai dar visão do reino para você em nome de Jesus. E você vai acreditar em quem ninguém mais acredita. Você vai ser enriquecido aonde ninguém mais consegue tirar nada. É ali onde Deus vai honrar você em nome de Jesus. Deus vai fazer com que você tome posicionamento em lugares de tragédia em nome de Jesus. O problema nosso é achar que as situações adversas são só cuidadas pelo diabo. Deus disse: Eliseu, mostra para ele como é que funciona com a gente. O Eliseu tinha um papo assim com Deus. Deus quer esse tipo de relacionamento. Quando os seus familiares vierem apavorados, lá no seu trabalho todo mundo vier louco, quase arrancando o cabelo, você fala: não, peraí, que com meu Deus é assim que funciona. Você vai lá e põe a mão, não é mais a sua, é do Todo-Poderoso, Ele resolve tudo. Esse tipo de experiências que é conosco, mas a nossa visão tem que estar onde? Nele. Mas enquanto as coisas da terra roubam a nossa visão do céu, eu só vou falar. Alguns de nós hoje perdeu a cabeça por causa de um probleminha pequeno. Alguns de nós, por coisa pequena, perde a bênção. Uma roupa que cai do varal perde a bênção. Deixa eu contar uma coisa para você, irmão. Segunda-feira lá em casa eu que faço o almoço, amém, irmão? Em casa tem faxina de segunda. Então o profetiza dentro e eu fico fora. Você já sabe disso, né? Amém. E eu faço o almoço. E aí, segunda-feira eu acordei com a unção do mestre Cuca. E eu falei: essa semana eu vou detonar no rango aqui. Aí eu tinha uma mandioca lá em casa. Eu falei: essa semana eu vou fazer uma mandioquinha. E eu cozinhei a mandioca e ela ficou aquela mandioca amarelinha. Pensa aquela mandioca que quando eu abri a tampa da panela, só para dar água na sua boca aí. Eu destampei a panela de pressão assim, ela desfarelava, quase esfarelava, de tão macia que ela estava. Aí eu peguei cebola, alho, piquei bem bonitinho, com bastante amor, naquela faca quioceira que eu tenho de louça, e pá! E botei lá e catei a margarina e estou fazendo um negocinho lá, e o negócio está lá, borbulhando a margarininha para me jogar por cima, e jogar um cheiro verde. Imagina que monstro que não ia ficar aquilo lá. De repente eu fui na geladeira assim, pegar um negocinho, e eu meio que me destabanei assim, e eu bati a mão na panelinha que estava fervendo a minha margarina, e ela virou em cima do fogão assim, e em cima do fogão ela ficou. Aí ela correu na lateral do fogão, e correu no chão, e aleluia. Você já imaginou se o Paulo ressuscita lá? Se o Paulo antes da conversão ressuscita, aí começa a falar qualquer tipo de palavra. Eu botei a mão na cabeça e falei assim: eu não acredito que eu fiz isso. Aí por coincidência a Márcia passou perto e falou assim: Falei: Márcia, eu não sou muito hábil para limpar isso aqui. Você precisa me ajudar. Você me ajuda? Não, vamos pegar antes que seca. Aí catamos os paninhos, papelzinhos lá, os negocinhos. Rapidinho estava limpo. Fui lá, catei margarina de novo, piquei cebola de novo, fiz tudo de novo. Mas o que resolveria eu xingar, irmão? O que resolveria eu falar? Capeta? Como é que o capeta tem culpa numa coisa que eu bati o braço, irmão? Como é que eu vou falar? O capeta está andando aqui? Está andando nada, mas na minha casa ele não entra. Porque na minha casa tem o sangue do cordeiro. Que negócio é esse do diabo ficar se andando na minha casa, irmão? Que negócio é esse do diabo ter legalidade para ficar tocando na minha vida? Que legalidade é essa? O diabo tem que olhar de longe de mim e falar assim: não dá para tocar nesse cara aí. Por que o diabo toca na gente? Porque nós estamos longe do Senhor. Porque se nós estivermos perto do Senhor, o diabo fala assim: esse povo aí, não dá para mexer com esse povo. Eu até crio situações, eu até coloco agitação nele, mas não adianta, eu não roubo a atenção dele. Não adianta, eu poderia perder a minha bênção da semana por causa de uma palavra. Os meus olhos têm que se manter nos olhos do Senhor, mesmo que a situação seja contrária. Quantos comigo? Para terminar, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que o Eliseu vai conversar com os inimigos, e eles querem pegar o Eliseu. Sabe o que o Eliseu faz? O Eliseu diz para eles: não, vocês estão no caminho errado, vocês estão procurando o cara errado. Eu vou ensinar vocês o caminho certo, vem comigo. Ele leva os caras para Samaria, no território do inimigo. Quando o rei vê que os inimigos estão ali, o rei fala para Eliseu: mata eles. O Eliseu olha para ele e fala assim: dá pão e água para eles, faz um banquete para eles e despede eles.
tratou os inimigos. Meu Deus. E nós? E nós? O problema, irmão, não é que você vai fazer negociata com o diabo, não é isso. É a visão que você precisa ter da situação que está diante de você. Quantos entendem o que eu estou falando? Precisamos orar para que Deus restaure nossa visão. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pode ficar em pé. Quantos já entregaram tudo para Jesus? Quantos já entregaram sua vida para Jesus? Pergunta para o irmão, você já entregou sua vida para Jesus, irmão? Então, se você entregou sua vida para Jesus, você não tem mais nada. Quem tem é Ele. E você tem medo do quê? Se você já deu para Ele. Tudo que você achava que era seu, que você deu para Ele, está na melhor mão que poderia estar. Qual é o medo? Qual é a dúvida? Qual a insegurança então? Ai, Senhor, eu entrego a Ti os meus problemas, minhas lutas, minhas dívidas, minhas rola até língua estranha. Aí a situação vem, começa a comprar, você não entregou. Entregou. Se você entregou, está na melhor mão que poderia estar. O problema nosso é que a gente quer agir quando quer. Se entregou tudo, você não tem mais nada. Nada é seu. Senhor, me honra. Que honra o quê? Honra Ele mesmo, porque tudo que era seu, você deu para Ele. Você já entendeu que se alguém toca em você, toca nele? Conta para o teu irmão. Quem toca em você, toca nele. Quem ofende você, ofende Ele. Até porque nós vamos tirar o sacado dele e vamos voltar para Ele. Mexer com você é caçar rolo com Ele. Por isso você tem que deitar e dormir. Deixa Deus ser Deus. Fala baixinho pro teu irmão. Deixa Deus ser Deus na sua vida, irmão. Ele precisa ser. Até porque nós nascemos para ser templo do Espírito Santo, não esconderijo de demônio, irmão. Quando a gente aninha um sentimento, esconderijo de demônio. Quando a gente aninha um pensamento, esconderijo de demônio. Quando a gente aninha uma atitude fora da nossa vontade, ou fora da vontade de Deus, esconderijo de demônio. Nós somos o templo do Espírito Santo, irmão. Como é que pode dizer, ai, sou templo do Espírito Santo, e aninha sentimento? Ai, sou templo do Espírito Santo, aninha vingança. Ai, sou templo do Espírito Santo, mas não concorda, discorda dos irmãos. Ai, sou templo do Espírito Santo, mas critica todo mundo. Ai, sou templo do Espírito Santo, mas fala mal até da sua sombra mesmo. A minha sombra é minha torta. Jesus, por favor, escreve essa frasezinha que está na parede, lá no seu espelho, lá na sua geladeira, espalhe pela sua casa. A visão que você tem da vida determina a vida que você vive. A gente tem que parar. Sabe aonde que estão os nossos olhos às vezes? Quantos veem minha mão? Olha os nossos olhos onde está às vezes, ó. No nosso umbigo. Eu já contei para você, o Vitor tem um testemunho tremendo e terrível ao mesmo tempo. Uma vez o Vitor chegou em casa meio bravo da escola, já faz algum tempo. Mas ele não tinha muito juízo. E ele chegou murmurando da comida. Ei, isso, você vai comer hoje? Isso. Olha que beleza, filho. Ah, mas eu falei assim, filho, tem gente hoje que está comendo raspa de telha com papelão, molhando água de beira de rua, da calçada, da guia, da sarjeta. Eu falei, tá tudo bem, filho, amanhã vai ter uma comida ótima te esperando. Arrumei um pão duro e um copo d'água. E lá em casa a gente tem aqueles negócios de cobrir as coisas no micro-ondas, aqueles negócios de plástico de cobrir. E ele chegava mais tarde, ele ia almoçar sozinho aquele dia. E eu falei, hoje eu vou pegar ele. Botei o pãozão duro no prato dele, cobri, e um copo d'água. E ele no carro, ele falou, eu tô com uma fome hoje, pai, tô com fome. Eu falei, glória a Deus, tem um pratão te esperando hoje. Quando ele sentou na mesa, que ele destampou o negócio, ele viu que tinha um pão duro. Ele, eu falei assim, come.
Eu falei assim, mas você reclamou da comida de ontem, isso aqui é o que tem gente que está pedindo, por favor, para ter. Quem não sabe quanto custa, nunca dá valor para nada. Pergunta para eles, se eles teimam agora com alguma coisa na comida. Lá em casa tem um lema, que está na mesa, se come, porque foi Deus que proveu. Fala para o teu irmão, tudo que você tem foi Deus que te deu. Vamos orar?